Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgia, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 1. Perto do fim do século XV, ou seja, na época em que nossa história tem início, a Praça de São Pedro, em Roma, estava longe de apresentar um aspecto tão grandioso quanto o que é oferecido hoje àqueles que se aproximam dela vindos da Piazza dei Rusticucci. Na verdade, a Basílica de Constantino não existia mais àquela época, e a de Michelangelo, aquela obra-prima de 30 papas, fruto de 3 séculos de trabalho e do custo de 260 milhões, ainda não existia. O antigo edifício, que resistira por 1145 anos, ameaçava ruir por volta do ano de 1440. O Papa Nicolau V, precursor artístico de Júlio II e de Leão X, deu ordens para que fosse demolido, bem como o templo de Anício Probo, que ficava ao lado dele. Em seu lugar, mandou os arquitetos Rossellini e Battista Alberti erigirem as fundações de um novo templo. Alguns anos mais tarde, contudo, após a morte de Nicolau V, o veneziano Paulo II não dispunha de mais de 5.000 coroas para dar continuidade ao projeto de seu antecessor, de modo que teve que interromper a construção do monumento quando suas bases mal haviam saído do chão, conferindo-lhe a aparência de um edifício natimorto, ainda mais triste do que uma ruína. Quanto à praça em si, ela ainda não tinha, como o leitor entenderá pela explicação que precede, nem a bela colunata de Bernini, nem as fontes jorrantes, nem aquele obelisco egípcio que, segundo Plínio, havia sido erigido pelo faraó Nuncoré, na cidade de Heliópolis, e depois levado a Roma por Calígula, que o colocou no Circo de Nero, onde permaneceu até 1586. Como o Circo de Nero estava situado no mesmo terreno onde hoje está a Basílica de São Pedro, e como a base do obelisco cobria o local onde se encontra a atual sacristia, assemelhava-se a uma agulha gigantesca, assomando em meio a colunas truncadas, paredes irregulares e pedras entalhadas pela metade. À direita desse edifício, uma ruína desde o nascimento, erguia-se o Vaticano, a esplêndida Torre de Babel, na qual todos os célebres arquitetos da escola romana trabalharam por 1000 anos. Àquela época, as 2 magníficas capelas ainda não existiam, nem os 12 grandes salões, os 22 pátios, as 30 escadas e os 2000 quartos. O Papa Sisto V, aquele sublime pastor de porcos que realizara tantas coisas nos seus 5 anos em frente ao poder, ainda não fora capaz de erigir a imensa construção, que assoma a leste sobre o pátio de São Damásio. Ainda era o antigo edifício sagrado, com seus vestígios veneráveis, em que Carlos Magno se hospedou ao ser coroado imperador pelo Papa Leão III. Em 9 de agosto de 1492, parecia que toda a cidade de Roma, desde a Porta do Povo até o Coliseu, e das termas do Diocleciano ao castelo de Santo Ângelo, havia se reunido naquela praça. A multidão era tão grande que transbordava para todas as ruas ao redor, que se estendiam a partir desse centro como os raios de uma estrela. Semelhante a um tapete móvel e multicolorido, aquele turbilhão subia em direção à basílica, amontoava-se nas pedras, pendurava-se nas colunas e recostava-se contra as paredes. Entravam pelas portas das casas e tornavam a aparecer nas janelas, em uma profusão tão densa que cada janela parecia ter sido murada por cabeças. Toda essa multidão estava com os olhos fixos em um único ponto do Vaticano, pois era ali que se realizava o conclave. E, como Inocêncio VIII já estava morto havia 16 dias, o conclave estava em andamento para eleger um novo Papa. Roma é a cidade das eleições, desde a sua fundação até os dias atuais. Ao longo de quase 26 séculos,
ela elegeu reis, cônsules, tribunos, imperadores e papas. É por esse motivo que, durante os dias de conclave, Roma parece ter sido acometida por uma estranha febre que impele todos em direção ao Vaticano ou Monte Cavallo, ao depender de em qual desses dois edifícios a Assembleia Escarlate será realizada. A eleição de um novo pontífice é um grande acontecimento para todos. Na verdade, de acordo com a duração média estabelecida no período entre São Pedro e Gregório XVI, cada papa permanece por cerca de 8 anos no cargo, e esses 8 anos são, a depender do caráter do homem eleito, um período de tranquilidade ou de desordem, de justiça ou venalidade, de paz ou de guerra. Nunca desde o dia em que o primeiro sucessor de São Pedro se sentou no trono papal, até o interregno de que estamos falando, houvera uma agitação tão grande quanto neste momento, com a multidão se aglomerando na Praça de São Pedro e nas ruas circundantes. É verdade que havia uma razão para isso. Inocêncio VIII, chamado de pai de seu povo, pois havia acrescentado a seus súditos 8 filhos e a mesma quantidade de filhas, depois de ter levado uma vida de autoindulgência, morreu após um longo período de agonia, durante o qual, se você acreditar no diário de Stefano em Fessura, foram cometidos 220 assassinatos nas ruas de Roma. Como de costume, a autoridade do Papa foi transferida ao cardeal Camerlengo, que gozava de poderes soberanos durante o interregno. Portanto, todos os compromissos do cargo passam a ser obrigação dele. Mandar cunhar moedas com seu nome e o brasão de sua família, retirar o anel do pescador do dedo do falecido pontífice, vestir o cadáver, barbeá-lo, embelezá-lo e embalsamá-lo. E baixar o caixão após 9 dias de exéquias no nicho provisório, onde o Papa falecido deve permanecer até que o sucessor seja eleito e o transfira para seu jazigo final. Por fim, o Camerlengo também tem a obrigação de fechar a porta do conclave e a janela da varanda de onde se proclama o resultado da eleição pontifícia. Sendo assim, não teve tempo de se ocupar com a polícia, de modo que os assassinatos se multiplicaram, e o povo clamava por uma mão enérgica que fizesse todas aquelas espadas e punhais retornarem para suas bainhas. Os olhos da multidão, como já mencionamos, estavam fixos no Vaticano e, em particular, em uma chaminé, de onde deveria sair o primeiro sinal de fumaça. Mas, de repente, no momento da Ave Maria, ou seja, na hora em que o dia começa a entrar em declínio, gritos e gargalhadas se desprenderam da multidão em um tumulto dissonante de ameaças e zombarias. A algazarra fora motivada por um fiapo de fumaça que acabara de emergir de uma chaminé, elevando-se perpendicularmente ao céu como uma nuvem leve. Essa fumaça anunciava que Roma ainda estava sem um mestre e que o mundo continuava sem um papa, pois ela era proveniente de cédulas de voto, queimadas para mostrar ao povo que os cardeais ainda não haviam chegado a um consenso. Tão logo avistou aquela fumaça, que se dissipou quase imediatamente, a multidão descomunal percebeu que não havia mais nada a esperar até às 10 horas da manhã seguinte, quando os cardeais fariam a primeira votação. Então, a turba partiu em meio a um tumulto de gracejos ruidosos, como se tivessem acabado de assistir à última girândola de um fogo de artifício. Em poucos minutos, no local onde a multidão se agitara um quarto de hora antes, restavam apenas alguns curiosos que, morando nas vizinhanças ou na própria praça, tinham menos pressa do que os demais em voltar para casa. Então, pouco a pouco, até mesmo esses últimos grupos se dispersaram, pois o relógio acabara de soar 9h30, e, a essa hora, as ruas de Roma já não eram mais tão seguras. Em grupos, eram seguidos por um transeunte solitário que apressava o passo. Uma após a outra,
As portas das casas eram fechadas e as cortinas das janelas baixadas. Por fim, quando soaram as 10 horas, com a exceção de uma única janela no Vaticano, de onde se avistava a vigília obstinada de uma lâmpada, todas as casas, praças e ruas estavam mergulhadas na mais profunda escuridão. Naquele momento, um homem envolto em um manto impertigou-se feito uma sombra contra uma das colunas da basílica inacabada, e deslizando lenta e cautelosamente entre as pedras que circundavam as fundações da nova igreja, avançou até a fonte no centro da praça, no mesmo local onde agora se encontra o obelisco de que já falamos. Ao chegar lá, parou, protegido tanto pela escuridão da noite quanto pela sombra do monumento, e após olhar em volta para se certificar de que estava sozinho, desembainhou a espada e desferiu 3 golpes no pavimento da praça com a ponta, gerando faíscas que se elevaram ao ar. Aquele sinal, pois era de fato um sinal, não foi em vão. A última lâmpada em que estava acesa no Vaticano se apagou e, no mesmo instante, um objeto atirado pela janela caiu a poucos passos do jovem do manto, que, guiado pelo som argênteo que o objeto fizera ao cair sobre as pedras, tratou logo de colocar as mãos sobre ele, apesar da escuridão que o cercava. Assim que o tinha em sua posse, o homem se afastou às pressas. Caminhou sem olhar para trás até a metade do Borgo Vecchio. Depois virou à direita e seguiu por uma rua, em cuja ponta oposta havia uma figura de Nossa Senhora com sua luzinha. Ele se aproximou da luz e tirou do bolso o objeto que apanhara no chão. Tratava-se de uma moeda romana. Essa moeda podia ser desatarrachada, e a cavidade oca presente ali abrigava uma carta, que o homem a quem se dirigia, ansioso por descobrir seu conteúdo, se pôs a ler imediatamente, mesmo correndo o risco de ser reconhecido. De fato, estava correndo um grande risco, pois, na pressa, jogara para trás o capuz de seu manto. E, como sua cabeça estava dentro do círculo de luz lançado pela lâmpada, era fácil distinguir o semblante de um belo jovem de 25 ou 26 anos, trajando um gibão roxo aberto nos ombros e os cotovelos, para deixar a camisa à amostra, e um chapéu da mesma cor, encimado por uma longa pena negra que lhe caía sobre o ombro. É verdade que ele não permaneceu lá por muito tempo, pois assim que terminou de ler a carta, ou melhor, o bilhete que recebera de forma tão estranha e misteriosa, colocou-a de volta em seu receptáculo de prata e, arrumando o manto, de modo a cobrir toda a parte inferior do rosto, retomou a caminhada a passos rápidos, atravessou o Borgo Santo Espírito e tomou a Via della Lungara, a qual seguiu até chegar à igreja de Regina Coeli. Uma vez ali, deu 3 batidas rápidas na porta de uma bela casa, e ela se abriu de imediato. Então, ele galgou os degraus e entrou em um cômodo, onde 2 mulheres o aguardavam com tamanha impaciência que, ao avistá-lo, ambas perguntaram em uníssono: "Ora, Francisco, quais são as novas?" "Boas notícias, minha mãe." "Boas notícias, minha irmã," respondeu o jovem às 2 mulheres, beijando uma e estendendo a mão para a outra. "Nosso pai ganhou mais 3 votos hoje, mas ainda precisa de 6 para conseguir a maioria." "Mas não tem como comprá-los?" exclamou a mulher mais velha, ao passo que a mais jovem, em vez de falar, questionava o irmão com os olhos. "Certamente, minha mãe, certamente," respondeu o jovem. "E foi exatamente isso que meu pai pensou. Ele doou seu palácio em Roma ao cardeal Orsini, além de seus 2 castelos de Monticello e Soriano. Ao cardeal Colonna, sua abadia de Subiaco. Ao cardeal de Santo Ângelo, o bispado do Porto com os móveis e a adega. Ao cardeal de Parma, a cidade de Nepi. Ao cardeal Gênova, a igreja de Santa Maria na Via Lata. E, por fim, ao cardeal Savelli, a igreja de Santa Maria Maggiore e a cidade de Cività Castellana. Quanto ao cardeal Ascânio Sforza,
Ele já sabe que, anteontem, lhe mandamos 4 mulas carregadas de prata e cerâmica, e, por esse presente, comprometeu-se a dar 5.000 ducados ao cardeal patriarca de Veneza. Mas como vamos fazer para os outros cardeais saberem as intenções de Rodrigo? Perguntou a mais velha das 2 mulheres. Meu pai previu tudo e traçou um caminho fácil para nós. Você sabe, minha mãe, com que cerimonial o jantar é servido aos cardeais. Sim, em uma liteira dentro de um grande cesto com o brasão do cardeal a quem se destina a refeição. Meu pai subornou o bispo encarregado da supervisão. Amanhã é dia de festa. Aos cardeais Orsini, Colonna, Savelli, de Santo Ângelo, de Parma e de Gênova serão enviados frangos assados, e cada frango conterá uma escritura devidamente lavrada, feita por mim em nome de meu pai, das casas, palácios e igrejas destinados a cada um deles. Esplêndido! Exclamou a mulher mais velha. Agora tenho certeza de que tudo correrá bem. E, com a graça de Deus, acrescentou a mais jovem com um sorriso estranhamente sombetero, nosso pai será papa. Ah, será um excelente dia para nós, exclamou Francisco. E para todo mundo cristão, respondeu sua irmã com uma expressão ainda mais irônica. Lucrécia, Lucrécia, ralhou a mãe, você não merece a felicidade que está vindo a nosso encontro. Que diferença faz se mereço ou não, já que ela virá de um jeito ou de outro? A propósito, mamãe, você conhece o provérbio, abre aspas, as famílias numerosas são abençoadas pelo Senhor? Fecha aspas. E a nossa ainda mais, pois muito se parece com a dos patriarcas. Enquanto falava, ela lançou um olhar tão devasso ao irmão que o jovem enrubesceu. Mas, naquele momento, os pensamentos dele estavam voltados para outros assuntos, que não seus amores incestuosos. Ordenou que 4 criados fossem acordados e, enquanto se equipavam para acompanhá-lo, ele redigiu e assinou as 6 escrituras que seriam entregues aos cardeais no dia seguinte. Como não queria ser visto na casa de sua mãe, resolveu aproveitar a noite para entregá-los ele mesmo a certas pessoas de confiança, que ficariam encarregadas de levá-los ao seu destino, conforme combinado, na hora do jantar dos cardeais. Então, quando as escrituras estavam prontas e os criados a postos, Francisco saiu com eles, deixando 2 mulheres a se deleitar com os sonhos dourados de sua futura grandeza. Assim que o dia raiou, o povo voltou a correr, tão ardente e ansioso quanto na véspera, para a Praça do Vaticano. Ali, no horário de costume, ou seja, às 10 da manhã, a fumaça ainda espiralava em tons escuros, provocando risos e sussurros, ao anunciar que nenhum dos cardeais havia garantido a maioria.